Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado Oscar Teixeira, do PP. Vamos falar sobre as mudanças no ICMS esportivo que beneficiam pequenos municípios. O deputado está à frente da Comissão de Esporte da Assembleia. Também na pauta, os desafios para desenvolver a região norte, como estradas de qualidade e um centro de distribuição e comercialização de frutas para atender mais de 2.500 produtores. O deputado faz parte da base de apoio do governo aqui na Assembleia e a gente vai falar sobre as prioridades neste fim de ano. Deputado, obrigada por vir aqui no estúdio conversar com a gente. Eu que agradeço por receber esse convite, estou à disposição. Que ótimo. O senhor falou aqui antes de começar o programa, interessante que foram 10 meses já de primeiro mandato, né? E o senhor está satisfeito com a quantidade de ações que o senhor conseguiu tomar. Então, quer dizer, a gente fecha esse ano com saldo positivo. Sim, Andréia, primeiro eu quero cumprimentar todos os telespectadores, né, da TV Assembleia, cumprimentar você e todos que aqui trabalham. Na verdade, para mim é tudo novidade. Nosso primeiro mandato, nosso primeiro ano, e agora completamos 10 meses de atuação aqui no Parlamento Mineiro. Representar Minas é orgulho para qualquer pessoa. Sim. E um norte mineiro como eu, lá da região do extremo norte, estar aqui representando uma região que há muito tempo, né? Eu acredito que na minha região, por exemplo, nós nunca tivemos um deputado estadual. E agora essa oportunidade me traz mais responsabilidades. O senhor é de Mato Verde, né? Lá no extremo norte. Sim, é filho de Mato Verde e eu também... nasci em Porteirinha, porque, na verdade, eu tenho que contar isso para toda Minas Gerais, né? Eu sou filho de Mato Verde, meus pais, meus irmãos moram todos, os meus familiares moram todos em Mato Verde. Porém, só tinha hospital quando eu nasci em Porteirinha. E assim, é um orgulho para mim ter nascido em Porteirinha, que é uma cidade 44 quilômetros do lado de Mato Verde. É uma região, deputado, que precisa de muito desenvolvimento, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Com certeza. A gente tem problemas estruturais lá na região, né? A gente fala sempre aqui que estrada e desenvolvimento caminham juntos, né? E o senhor teve um trabalho atuante aí em melhorias nas estradas da região. A gente destaca aqui o recapeamento da MG 122, que é uma estrada no extremo norte. O senhor batalhou e conseguiu, que já tem até uma licitação para colocar asfalto nessa região. Quer dizer, foi um sucesso que o senhor obteve nesse caso. Sim. E 30 anos que o pessoal estava esperando isso. Sim, né? Com certeza. Primeiro, eu gostaria de falar com todos, é importante a gente colocar que o nosso trabalho é mais focado no desenvolvimento regional. Diante disso, eu acredito que toda a parte de infraestrutura ela é tão importante porque é ela que vai impulsionar esse desenvolvimento. Então, a MG 122, ela liga a 251, né? Ali no entrocamento entre Francisco Sá, Montes Claros, até a Bahia, até na divisa da Bahia. Ela é uma espinha dorsal da Serra Geral de Minas Gerais, diante de que ela consegue fazer a ligação de muitos municípios. Ou seja, o comércio, a distribuição dos produtos. Tudo ali naquela região. Aquela região, ela é fundamental, essa MG 122. Então, é uma luta desde o início do nosso mandato. Nós conseguimos a primeira etapa de recapeamento. Graças a Deus, nós tivemos agora a licitação. A empresa Cross, ela foi a vencedora do certame e assim irá iniciar em breve as obras na primeira etapa. A primeira etapa compreende Nova Porteirinha até a BR 251. É uma parte crítica. A luta nossa não vai parar para que a gente possa conseguir a segunda etapa, que vai ligar a Nova Porteirinha até a divisa com a Bahia. Deputado, eu queria falar um pouquinho de uma outra demanda do senhor e que também é da Associação de Fruticultores do Extremo Norte, a Abanorte, que tem mais ou menos 2.500 produtores, da criação de um centro de distribuição e comercialização dos produtos. Quer dizer, há necessidade desse centro para quê? Até para baratear os valores que as pessoas pagam em frutas e verduras na região.
Na verdade, isso tudo surgiu quando nós, ao participar, né, o meu mandato, eu, Oscar, ao participar da Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui na Assembleia, nós aprovamos a audiência pública lá em Janaúba. Janaúba é a capital da Serra Geral. Uhum. Então, o que era o objetivo nosso nessa comissão? A comissão queria debater dentro dos municípios quais são os tipos de vocacionais dos municípios. A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia baixou lá no norte para fazer essa investigação. Que ótimo. Então fomos juntos, vocês também estiveram conosco, né, a TV Assembleia. E lá nós recebemos representantes de todas as cidades da Serra Geral e do Alto Rio Pardo, que é outra região que integra a nossa extremo norte de Minas. Diante dessa discussão, nós descobrimos que as cidades têm uma vocação própria. Então, por exemplo, na região de Janaúba, que integra Verdelândia, que integra Nova Porteirinha, que integra Jaíba, e todo o extremo norte, nós temos a grande produção de frutas. E essa produção de frutas e outros itens, né, nós agradecemos o projeto Jaíba, que é o maior projeto de irrigação da América Latina, que está na nossa região, que é uma região semiárida. Diante dessa colocação, né, diante dessa importância do projeto Jaíba, nós temos essa associação, essa necessidade de termos um centro de abastecimento. Olha para você ver, olha que contradição. Tudo que nós produzimos no projeto Jaíba, no projeto Gurutuba, na Serra Geral, no Alto Rio Pardo, esses produtos chegam aqui no Ceasa, em Belo Horizonte, na quarta-feira, é comercializado e retorna para nós na quinta-feira. Então, por exemplo, um cidadão de Espinosa, lá no extremo norte, já na divisa da Bahia, ele sabe que na região produz-se tomates. Porém, ele compra esse tomate depois que ele vem aqui em Belo Horizonte e volta. E fica mais caro para ele. Mais caro, com frete e com péssima qualidade, às vezes. Gente. Diante claro, disso, porque a fruta perece, né? Isso, e diante disso é a nossa defesa. Nós queremos que a nossa região seja contemplada com um centro de abastecimento. Isso já está bem adiantado através do Ministério Público, do Consórcio Serra Geral, e a gente acredita que isso nós vamos ter essa conquista em breve. Então, já estamos muito felizes. A região cresce também na linha fotovoltaica, que é uma outra riqueza regional. O senhor me permite, eu anotei aqui uma fala do senhor sobre essa questão da energia fotovoltaica, que foi muito interessante, que é uma fala muito bonita do senhor. Quer ver? Eu vou procurar aqui, ó. Aqui. Olha que interessante, o senhor falou. Sempre fomos considerados pobres, mas, na verdade, somos ricos. Temos, por exemplo, a abundância de algo que agora se transformou em riqueza, que é o sol. Faltam apenas incentivos certos para que a força da criatividade dos norte-mineiros se torne um sucesso. E eu queria perguntar para o senhor quais os entraves, então, para desenvolver ações que vão valorizar a energia fotovoltaica na região. Não, com certeza. Olha aqui, nós passamos por diversos desafios. A energia fotovoltaica está em franca expansão na nossa região. É uma região propícia, com os raios solares bem eminentes, a região do norte e o paradigma, né? O sol nos escaldava, o sol nos trazia a conotação de pobres, e agora o sol nos dá a riqueza da produção da energia. Então, e uma energia limpa, que respeita o meio ambiente e que traz para a gente um divisor de águas. Então, lá na região, a gente vive um novo momento com a chegada da energia fotovoltaica, com a produção agrícola forte e que a gente defende esse centro de abastecimento para que as coisas possam desenvolver. Já tem empresas interessadas em ir para a região para produzir energia fotovoltaica? Nós já temos várias instaladas. Sim. Nós temos a Vale, nós temos outras grandes empresas que, inclusive, um dos maiores projetos do mundo já está instalado lá na região de Janaúba, agora de Matias, de Jaíba. Em toda a região tem se desenvolvido projetos fotovoltaicos. Existiu recentemente uma mudança na divisão do ICMS que vai beneficiar muitos pequenos municípios e já não está beneficiando. O senhor me corrija se estiver errado. Os repasses podem passar
a 70 milhões em 2024, que seriam, assim, 5 vezes maior que 2023. O senhor consegue explicar para quem está em casa o que seria esse ICMS esportivo e por que ele vai ajudar essas pessoas? A Lei 24.431, ela nos deu a condição de premiar o esporte nos municípios mineiros. Os 853 municípios vão poder agora, através de um conselho, eles terão que criar esse conselho, irão ter a condição de gerenciar os recursos obtidos pelo ICMS esportivo e assim aplicar, desenvolvendo atividades físicas, desenvolvendo as diversas modalidades e assim a gente transformar os mineiros em grandes campeões. Esse é o objetivo do fortalecimento do esporte, além, é lógico, de provocar a saúde. Sim, né? Além do que, é uma saída de melhoramento da área social, né? Da parte social. De convívio, de trato, relacionamento. O esporte é tudo. É muito legal, né? Muito importante. Então, a gente sabe que os investimentos, eles são tímidos no esporte, né? Se faz mais somente a modalidade esportiva que as pessoas mais querem, quando assim a sociedade vê, mas nós precisamos desenvolver também outras modalidades. Pode estar adormecido dentro de qualquer cidadão mineiro a condição de querer ser um campeão de basquete, de handebol, de futevôlei, de qualquer uma das modalidades esportivas. Mas é preciso incentivar. Incentivar. Senão nós não sai, arrancamos aí de 22 milhões de reais para agora a possibilidade de 70 milhões de reais distribuídos em 2024 para nossos municípios em Minas Gerais. É um sucesso, né, deputado? Um sucesso. Acredito que será um divisor de águas e assim a gente acredita que a nossa comissão ela foi extremamente importante no avançar dessa discussão, que até que a gente discutiu com os parlamentares que foram todos sensíveis. Eu quero aqui, inclusive, agradecê-los por essa aprovação junto com a gente aqui na Assembleia, nessa lei tão especial. Tá ótimo. Agora, passando do esporte para a saúde, um ponto importante também do mandato do senhor foi ter ajudado na aprovação da Lei Complementar 171, que permitiu que os municípios recebessem valores remanescentes que estavam guardados no Estado e que possam investir esse dinheiro na área da saúde. Vai ajudar muito, né, os pequenos municípios que têm carências gigantescas na questão da saúde, do atendimento à população. Foi importante para o senhor isso também? Demais. Na verdade, a nossa região do Extremo Norte, carente de recursos, de investimentos, os nossos equipamentos de saúde precisam de investimentos, né? Nós temos lá na região o quê? Um hospital de retaguarda em Monte Azul, outro de retaguarda em Porteirinha, ao falar da Serra Geral, e a média e alta complexidade concentra em Janaúba. Então, todo um corredor de 15 municípios atendidos na média e alta complexidade em Janaúba. Então, as nossas defesas da saúde dentro desses 10 meses foram inúmeras, desde equipamentos para o Hospital de Salinas, e que a gente respeita lá no Alto Rio Pardo, equipamentos e recursos também para o Hospital de Rio Pardo de Minas, para Espinosa, para Monte Azul, para Porteirinha, que eu chamo a atenção. Para vocês terem ideia, um tratamento de oncologia na nossa região do Extremo Norte, na Serra Geral, é todo voltado até a pessoa tem que percorrer em média de 200 a 300 quilômetros para chegar a Montes Claros. Imagine você dentro de um micro-ônibus para fazer uma químio, uma rádio. Ou seja, já está debilitado. Já está debilitado. Ainda vai andar 200 quilômetros para poder fazer... ou 300, porque a Espinosa, por exemplo, está a praticamente 300 quilômetros de Montes Claros. É muito então, a gente defende a instalação da oncologia em Porteirinha, que iria reduzir isso para 100 quilômetros, pouco mais de 100 quilômetros. E as outras cidades do entorno, 20, 30, 40, 60. Isso para nós seria outro divisor de águas. Então, a gente está lutando com isso. Lá na região de Taiobeiras, nós já temos atendimento da oncologia através de uma parceria especial em que os municípios do Alto Rio Pardo conseguem fazer em Taiobeiras. Então, o nosso mandato, ele apoia essas iniciativas para otimizar e diminuir o sofrimento. Então, a gente acredita que a saúde ela pode melhorar. Agora, a Lei Complementar 171, ela foi outro grande investimento que os prefeitos poderão fazer com recursos que estavam parados em conta dentro do Fundo
Fundo Municipal de Saúde. Deputado, o senhor que é da área de educação, pode falar também de uma das ações aqui que ocorreram aqui nesse semestre na Assembleia e que foi muito importante para os pequenos municípios e para a região do senhor, que é a questão do ICMS educacional, que é uma nova distribuição do ICMS no estado todo e que beneficia principalmente as cidades que investem em educação. Ou seja, investiu em educação, melhorou os índices educacionais, recebe mais dinheiro, não é isso? Sim, nossa, essa foi uma grande vitória para a educação de todo o estado e sobretudo nas cidades onde o IDH é menor. Então, na nossa região do norte de Minas, nós temos várias cidades com IDH muito baixo, até consideradas pobres. Sim. E eu não concordo, como eu sempre falo. Porém, sim, a educação, ela precisa de investimentos, né? E esses investimentos serão agora garantidos com a nova distribuição, com a Lei 24.431. Ela permite com que os municípios que tenham um avanço na educação recebam mais recursos. Isso, sim, foi algo também muito inovador, extremamente importante e votado nessa Assembleia durante esse ano. Então eu quero aqui também colocar isso a par dos pais, dos alunos e toda a comunidade escolar de todo o estado. Então, lá na região do extremo norte, nós vamos ter uma melhora significativa de recursos já para 2024. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória política? É muito interessante porque o senhor venceu a eleição para prefeito de Mato Verde 2 vezes. Aí a gente tem algumas curiosidades que a gente queria falar aqui. O senhor entrou na política tentando vencer a chamada velha política, né? A gente tem aqui o nome dos grupos que reinavam na política lá na região, que eram os liobas e os gabirobas. Eles dominavam a região por muito tempo e o senhor veio, assim como outros parlamentares, outros políticos da nova geração que vieram tentando mudar essa história de tantos anos da velha política, né? O que motivou o senhor a fazer isso? Primeiro, eu quero me apresentar oficialmente a cada um dos nossos telespectadores. Eu, Oscar, sou professor, sou formado em Geografia pela Universidade Estadual de Montes Claros, filho de pai comerciante e mãe professora, filhos de Mato Verde que somos, e dentro dessa luta, a luta de um norte mineiro para formar filho de uma professora e de um comerciante. Enquanto a gente está falando, eu vou rodar umas fotos aqui só do sim, senhor atuando como prefeito na cidade. Pode continuar. Assim que formei, eu retornei para a minha cidade natal, que é Mato Verde, e assim eu consegui assumir cargos de professor na rede estadual. Trabalhei por vários anos como professor e assim eu sempre quis fazer a transformação de realidades do que estava precário. E aí eu concorri à vaga de diretor da escola. Eu fui diretor de escola estadual por 9 anos e meio. E dentro da direção eu fui enxergando possibilidades. Eu fui aprendendo gestão, eu recebia cursos de capacitação para gerir os recursos estaduais. Então, quanto à educação, a gente entende, né, sobre a LDB, sobre todas as complementares que permeiam a educação e também percebi que a nossa região estava carente de cursos técnicos. Eu acredito muito nos cursos técnicos. É algo que forma rápido, que dá oportunidade e gera emprego e renda. E logo eu também desenvolvi uma escola particular. Criei uma empresa em que a gente oferta cursos técnicos lá na região. Antes de ser prefeito? Antes de ser prefeito. Quando percebi que isso poderia avançar mais, a Unimontes, eu sou egresso da Universidade Estadual de Montes Claros, me convidou para coordenar cursos emergenciais lá em Mato Verde. E assim a gente coordenou esses cursos emergenciais, inclusive obrigatórios pela LDB 9394, o curso de normal superior e o curso de letras português e inglês naquela época. Depois disso tudo, no final desses cursos emergenciais, a universidade não quis mais abrir novos cursos, advinda de uma perseguição política. Essa perseguição política porque na minha cidade existia lados políticos, como na maioria das cidades mineiras e brasileiras, né? Infelizmente. E lá na minha cidade nós tínhamos, né? Lá na minha cidade nós tínhamos 2 lados políticos que nos separavam durante as eleições. Nós tínhamos o lado que chamava Lioba e o lado que chamava Gabiroba.
Isso me envergonhava enquanto professor, coordenador de cursos superiores, com cursos técnicos, e essa perseguição me trouxe à tona uma questão que eu tinha que agir. Eu tenho que fazer algo para que a minha cidade, a minha região, possa se transformar numa região melhor para se viver. E diante disso, o que nós fizemos? Eu, Oscar, resolvi abrir a minha própria faculdade. Nós criamos a FAVENORTE, que é uma faculdade lá na região, e essa faculdade, ela completou esse ano 20 anos de atuação regional e ela formou muita gente. Eu sempre opinei, eu sempre fui atuante na política da minha cidade e sempre observei que a política nos atrasava e nos separava. Daí a vontade de mudar. A vontade de mudar. O que nós fizemos? Eu acabei me propondo a candidatar a prefeito da minha cidade no ano de 2016, quando fui candidato pela primeira vez. Aí eu comecei a fazer a pré-campanha dentro de um trabalho chamando as pessoas para a nova política, com o encerramento oficial da Lioba e da Gabiroba, com a união das pessoas em prol da nossa cidade. Porque eu só ouvia reclames dos políticos, os políticos não tinham nenhum tipo de moral pública, né? Todo político é ladrão, todo político não presta, não resolve os problemas, e isso eu levei para as propostas minhas de candidato a condição de uma esperança com toda a minha população. E que ótimo, foi bem sucedido, né? Bem sucedido, tanto é que as eleições da minha cidade sempre foram muito rachadas. A maioria dos votos a diferença era sempre no máximo de 428 votos, já chegou a ser de 20 e poucos, e na minha eleição foi 3.339 votos, de frente do segundo colocado. Deputado, agora vamos falar um pouquinho só do assunto de momento da Assembleia, que é a dívida de Minas com a União, que ultrapassa o valor de 160 bilhões de reais. A Assembleia está discutindo aqui a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que é uma proposta do governo federal, mas que o Estado vai ter que arrochar a economia, vai trazer consequências para os servidores públicos. A gente está gravando o programa hoje, 6 de dezembro, só para atualizar, né, que se por acaso as coisas mudarem daqui para frente. Aliada a isso, em Brasília, tem a negociação capitaneada pelo presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leites, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar outras opções para essa dívida. Eu pergunto para o senhor que é deputado da base de governo, né? Como é que o senhor está atuando? Rapidamente, o que o senhor pensa a respeito disso? Eu penso que as negociações são todas válidas. É lógico que nós temos que esgotar todas as possibilidades de a gente ter essa negociação para que a gente não tenha um arroxo tão abrupto como se propõe, não é? Mas nós sabemos também que se esse acordo não vier, nós precisamos fazer algo para que Minas não pare. Nós não podemos parar de fazer os investimentos necessários que geram emprego e renda, como também não podemos parar de jeito nenhum de investir na carreira dos servidores do Estado. Os servidores é que nos recebem no serviço público. A gente tem sempre que valorizar. Então, nós temos que encontrar um caminho de meio termo. Não podemos deixar que nós possamos perder somente no cunho dos servidores, mas que a gente possa encontrar um caminho. Eu estou muito esperançoso de uma negociação a nível federal para que Minas possa continuar avançando. Acredito no governador Romeu Zema, no poder e na condição empreendedora dele de fazer com que o nosso Estado cada dia mais gere emprego e renda, mas que gere também impostos para o Estado poder continuar investindo nas ações importantes da saúde, da educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico, mas também na mão dos nossos servidores que precisam ter salário para sustentar suas famílias e assim também gerar a economia das cidades onde que cada um estão localizados. Perfeito, deputado. Agora, uma coisa que a gente quer mostrar aqui para o senhor, umas fotos, que eu acho que muito interessante. Isso é o senhor... Surpresa. Isso é o senhor com os irmãos. Sim, na verdade. Você verdade. estava com quantos anos aí? 9? Porque o meu menino tem 9, tá parecendo com você? Gente, essa é uma emoção aqui até para mim, porque de verdade nós somos lá em casa 4 filhos, né? Minha mãe é Maria Helena, meu pai é Armando Gonçalves, e nós somos 4, né? Então, eu sou o mais velho, o maior aí sou eu. A minha irmã Lisandra, ela é a
a segunda filha do casal. E esse do meio é Armando, meu irmão, e o outro um pouquinho menor, que eles têm uma diferença só de 1 ano, né, e um dia. E é Leandro, meu irmão, e para mim, assim, é um prazer. Minha família, eu acho, assim, ela é linda, sabe? Olha aqui, ó, já são maiores, né? Já são todos aí. Estamos todos Sua nós mãe no e meio? minha mãe. Seu pai é falecido não, já? Não, meu pai é vivo, né? Meu pai, Armando, é bem atuante, é político, gosta. Ah, que ótimo! Né? E até é presidente de partido na nossa cidade. E somos nós aí mesmo. Esse aí é no Réveillon. E todo mundo te apoia, eles continuam lá te ajudando também nas ações lá de Mato Verde. Olha lá meu pai, no meio, a minha mãe, meu pai, né? E já vem minhas cunhadas que estão aí e já algumas sobrinhas que compõem aí essa foto de família. Que ótimo, deputado. Né? Tem mais fotos, todos gente, Todos apoiam, ou não? né? Todos me apoiam, nós temos um trabalho assim, até todos trabalham comigo, no sentido da vida empresarial, e a gente compõe isso com muita felicidade. Eu conversei então com o deputado Oscar Teixeira do PP, nós conversamos sobre vários assuntos, mudanças no ICMS esportivo e que beneficiam os pequenos municípios. O deputado está à frente da Comissão de Esporte. Também falamos sobre os desafios de desenvolver a região norte com estradas de qualidade e um centro de distribuição e comercialização de frutas que vai atender mais de 2.500 produtores. A gente falou sobre problemas da dívida de Minas com a União, o deputado é base de apoio do governo da Assembleia. E aí seguimos aí, deputado. Muito obrigada então. Eu que agradeço, eu gostaria de fazer até um tempo, se possível, vocês podem fazer. Pode falar. E, na verdade, as duas defesas nossas de infraestrutura é a MG 122, o recapeamento, e ainda a construção da MG que liga Santo Antônio do Retiro, Mato Verde, até Rio Pardo, que é a ligação ao Alto Rio Pardo e ao Vale de Jequitinhonha. Essa é uma obra que está prestes a ir para a licitação. A gente está com essa luta, é um trabalho conjunto, e eu, Oscar, lidero essa defesa especial. Eu acredito que isso será transformador também para a nossa região. Parabéns, tá deputado. Quero agradecer a todos aqui, é um prazer sempre vir e podem nos demandar e nos convidar, que estaremos sempre à disposição para poder debatermos e até mesmo comunicar com toda Minas Gerais. Tá, joia. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado. A você de casa, muito obrigada pela audiência. Nos assista no portal da Assembleia ou no podcast. Até a próxima.